O vídeo de hoje é muito polêmico. Nós vamos estar falando sobre a questão da teleperícia. Será que existe fundamentação legal para esse procedimento? Será que é ético? Será que é tecnicamente factível fazer uma perícia sem ter a presença do periciando junto ali ao perito? Quer saber mais sobre essas informações? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu sou Marcelo Lima, sou médico do trabalho e professor aqui da Faculdade Legale em assuntos relacionados à perícia médica, seja no âmbito administrativo ou judicial. Eu também atuei como perito do INSS por 10 anos. Fui perito do juízo, atuo ainda como assistente técnico em ações previdenciárias, civis, e trabalhistas. Faço palestras aí no Brasil inteiro sobre saúde e segurança do trabalho, sobre questões de perícia médica e também presto uma assessoria remota a advogados do Brasil todo, relacionando então as questões de análise de uma viabilidade de uma ação judicial envolvendo perícia médica, a questão também de elaboração de quesitos e ajuda na impugnação de laudos desfavoráveis, Mas antes de falarmos sobre a questão aí da teleperícia, quero convidar vocês a conhecer também as minhas redes sociais. Eu tenho um canal do YouTube, o maior canal de perícia médica no Brasil, com quase 500 mil de inscritos, tá? É fácil, basta você procurar lá, Dr. Marcelo Lima. Lá eu tenho vídeos muito bacanas para você ganhar conhecimento e até para você mostrar para os seus clientes, com orientações muito bacanas. E também não deixe de conhecer aí e se inscrever também no canal do Instagram. Nós temos lá, só buscar Dr. Marcelo Lima que você também me encontra no Instagram. E se você ficar com alguma dúvida, quiser algum tipo de esclarecimento, envie um e-mail para mim para assessoria@drmarcelolima.com.br. Mas vamos lá para o tema de hoje. Nós vamos falar sobre teleperícia, Afinal de contas, esse assunto polêmico que a gente vai estar discutindo aqui afeta diretamente, então, a sua atuação enquanto advogado previdenciário? Vamos ver o que diz isso aí? Vamos lá. Por que surgiu, então, essa questão da teleperícia? Ela surgiu frente à condição de pandemia que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, A pandemia obrigou a termos, então, a questão do isolamento social e da quarentena. Então, toda a proximidade entre duas ou mais pessoas, ela está sendo evitada. E um ato pericial, é claro que envolve, o médico tem que tocar, tem que examinar, tem que olhar de perto, não é verdade? Então, isso gera um risco, um risco de contaminação. Então, o CNJ, de uma maneira muito justa, ele pensou o seguinte: como é que eu posso conseguir dar atendimento, que seja realizado às perícias judiciais numa situação onde o perito não pode estar fisicamente presente com o periciando? Então, eles pensaram na questão da teleperícia. E depois de conversar bastante entre os seus pares, o CNJ, através aí de uma manifestação de uma das suas conselheiras, chegou a um consenso. Vamos ver o que essa conselheira falou? Ela disse o seguinte: observamos que as perícias judiciais estão tendo problemas, estão ficando sobrestadas em juízo por causa da pandemia da Covid. Diante desse fato, e observando que se trata de pessoas vulneráveis e hipossuficientes, entendemos que nas hipóteses judiciais em que o volume de processo é muito grande, como acontece com as perícias judiciais previdenciárias, pensamos em utilizar soluções tecnológicas também nas perícias. Ora, gente, vamos lá. Justíssimo o que o CNJ está fazendo. A ideia deles é o seguinte: gente, olha, tem um pessoal que está precisando passar por perícia, porque senão o processo não anda. Como é que eu, enquanto juiz, posso definir que uma pessoa tem ou não tem uma incapacidade, merece ou não merece um benefício do INSS, se não passou, então, pelo crivo de um perito para avaliar se a pessoa, então, ela atende todas as necessidades para a concessão desse benefício, não é verdade? Então, é legítimo e é justa a preocupação, então, do CNJ. Então, em cima disso, em 30 de abril de 2020, o CNJ expediu uma resolução número 317, assinada, então,
pelo ministro Dias Toffoli. E nós vamos ver a grande questão seguinte, como eu falei para vocês, é justo que se busque uma solução? Claro que é justo e legítimo, mas, né, o embasamento dessa resolução 317, ela leva em conta documentos de leis, né, leis que foram então sancionadas pelo presidente e documentos oficiais do Conselho Federal de Medicina para dar o embasamento legal que justifica a teleperícia. Mas a questão é o seguinte, eles distorceram tanto a lei quanto o parecer do Conselho Federal de Medicina. E eu vou mostrar para você aqui. Então, gente, olha só. Entendo como justo que busque uma solução, mas a solução tem que ser legal, ética e tecnicamente factível. Furou um desses 3 pontos, não adianta, gente. Não dá para tentar resolver uma coisa de qualquer maneira, tá certo? Eu vou mostrar para vocês que essa resolução é um erro grosseiro, né? Vamos lá? Bom, o primeiro ponto, um dos primeiros pilares que fundamentam essa então, resolução do Conselho Nacional de Justiça está baseado na lei número 13.989, de 15 de abril de 2020, sancionado pelo presidente. Vamos ver o que dizem os artigos. Artigo 1º. Essa lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Ora, justo, claro, correto, perfeito, né? Então estamos numa situação de emergência, né? E precisamos, num momento de emergência, flexibilizar um pouco as questões. É justo, beleza. Artigo 2º. Durante a crise ocasionada pelo coronavírus, fica autorizado em caráter emergencial o uso da telemedicina. Também é justo. Você vai ver que tem situações que a telemedicina vai resolver muito problema, né? Então, até aí, tá beleza. Vamos para o artigo 3º. Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças, lesões e promoção da saúde. Novamente, perfeito. Então, a lei está dizendo o seguinte, olha, na situação da pandemia, nós precisamos usar a telemedicina como uma saída estratégica emergencialmente, que é claro que saindo dessa situação emergencial, isso vai ter que ser revisto. Até aí, muito bem. Mas olha o detalhe do artigo 4º. O artigo 4º, nós vamos ver que ele fere de morte a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Olha o que diz o artigo 4º. O médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina. Ou seja, a telemedicina tem limitações. Não é a mesma coisa que uma consulta presencial. É ou não é? Você não concorda comigo? Então, está dizendo, olha, tem limitações. Tendo em vista, e aí eu grifei, a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. Ou seja, gente, vem cá. Olha o que a lei diz. Não é possível realizar consulta, né, exame físico presencial, né, numa telemedicina. Ora, claro, porque o médico está do lado da tela e o periciano, o paciente está do outro lado da tela. Ou seja, se você não consegue fazer o exame físico, que é essencial para a conclusão de um laudo pericial, como é que você pode ter, então, uma teleperícia que resolva as questões, né, jurídicas? É impossível, gente. Isso aí, assim, é uma aberração. Isso não pode existir, né? Então, você veja, o CNJ usa essa lei dizendo, essa lei, ela embasa a minha decisão. Não embasa, não. Desculpe, mas não embasa. Só que nós vamos ver mais coisas sérias ainda em relação a essa resolução do CNJ. Vamos lá? O CNJ também usa o ofício do Conselho Federal de Medicina número 1756 de 2020. E, em suma, diz o que esse ofício? Reconhecer a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, além do disposto na resolução do Conselho Federal de Medicina número 1643, de 26 de agosto de 2002, nos estritos e seguintes termos. Veja, o Conselho Federal de Medicina diz, pode usar a telemedicina, desde que
siga os seguintes e estritos termos, ou seja, se os 3 termos que são colocados aqui, que eu vou ler para vocês, né? Se a telemedicina estiver dentro desses 3 termos, ó, beleza. Se estiver fora, pode? Não pode, né? E nós vamos ver que nenhum desses 3 termos, né, abraça a questão da teleperícia. Ou seja, o documento utilizado pelo CNJ para legitimar a sua resolução não serve. É contrário ao que eles querem. Vamos lá ver? Primeira coisa, ó, que autoriza a telemedicina, a chamada teleorientação. O que é isso? Segundo a definição do Conselho Federal de Medicina, a teleorientação é a avaliação remota do quadro clínico do paciente para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessita. Então, o que é teleorientação? Entenda só, gente. Vamos lá. É o seguinte, a pessoa que está nesse tempo de pandemia, ela está com alguns sintomas e ela está preocupada se ela tem ou não Covid. Mas ela está com medo de ir para um posto de saúde ou ir para um hospital, porque se ela não tiver a doença, ela está indo para o local que tem a doença. Então, é legítimo e justo que a pessoa tenha medo, né? Então, aí, essa teleorientação é muito útil, porque ela vai conversar com o médico, né? Vai explicar tudo o que ela está sentindo, o médico vai fazer uma série de perguntas, então, em cima daquela conversa, o médico, então, vai poder dizer, cara, não, fica tranquilo que isso aí não é nada demais. Ou então, olha, aconselho você procurar, então, um postinho de saúde, ou então você ir para um hospital. Então, veja, isso é teleorientação. E aqui não estamos vendo nada relativo à perícia, tá bom? Vamos continuar. O outro ponto importante é o telemonitoramento. O que é o telemonitoramento, segundo o Conselho Federal de Medicina? É o ato realizado sob orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetro de saúde ou doença. Deixa eu traduzir isso aqui para você. É o seguinte, você tem pressão alta, você tem diabetes, você tem um problema cardíaco, o que acontece? O médico te coloca equipamentos, pode ser uma pulseira, pode ser um sensor, e você fica em casa, né, sendo monitorado 24 horas por dia, porque esse equipamento está ligado à internet o dia inteiro. Então, se um dos seus parâmetros estiver alterado, vai gerar um alarme na central médica e os médicos vão poder mandar uma ambulância imediatamente para você, ou vai pedir para você comparecer presencialmente para ser examinado, tá certo? Então, isso é uma maneira de você vigiar, né, os parâmetros vitais de uma pessoa à distância. Isso é muito útil, gente, e salva muita vida. Mas volto a dizer, o que isso tem a ver com perícia médica? Absolutamente nada. Vamos para o terceiro ponto? O terceiro ponto fala sobre a teleinterconsulta, que, segundo o Conselho Federal de Medicina, é a troca de informações clínicas, laboratoriais e de imagem e opiniões entre médicos para o diagnóstico ou terapêutico. Então, veja bem. O que é essa teleinterconsulta? Eu estou atendendo uma pessoa no meu consultório. Eu sou o clínico geral médico do trabalho. Aí essa pessoa apresenta um resultado muito estranho de um eletro. E eu fiquei com dúvida. Rapaz, eu estou achando que esse negócio é sério. O que eu faço? Eu entro em contato através do computador, né? Faço, então, uma teleinterconsulta e converso com o cardiologista. O que o cardiologista vai falar? Não, doutor Marcelo, olha, não, tranquilo. Manda para mim aí o eletro que você fez. Tá, olha, faz o seguinte, pede agora um teste ergométrico. Ou pede um Holter. Ou faz isso, ou faz aquilo. Ou então, não, olha, esse caso é sério, manda ele procurar um cardiologista, ou manda ele para o hospital. Ou seja, nessa conversa, nessa teleinterconsulta, em que eu estou conversando com o médico, né, à distância, eu vou ter orientações para melhor conduzir o caso do meu paciente. Então, veja, gente, o que isso tem a ver com perícia médica? Absolutamente nada. Então, assim, né, esse ofício do Conselho Federal de Medicina aborda a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta e que não guarda absolutamente relação com nada da perícia médica. Então, gente, o CNJ usar esse ofício, né, como argumento que justifica a teleperícia é uma falácia, é um erro, tá certo? Isso não pode acontecer.
Isso aí gerou um incômodo muito grande no Conselho Federal de Medicina, que começou a ver uma ameaça, então, à atuação do médico. Porque é óbvio, como é que o perito vai emitir um posicionamento sem examinar uma pessoa? Gente, isso não é viável, né? E aí, o que o Conselho Federal de Medicina fez? Ah, ele foi rápido, foi ligeiro. Ele emitiu um parecer número 3 de 2020, né, que veda a prática de teleperícia ou perícias virtuais sem o exame direto. Então, gente, o que o Conselho Federal de Medicina fez? Falou o seguinte, ó, não pode, tá? O médico incorre em erro grave, ético, se emitir uma opinião, né, sobre um periciando que não tenha examinado presencialmente. E isso faz absolutamente todo sentido. Isso, então, esse posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que percebeu que o CNJ usou do ofício que ele emitiu de forma distorcida, sentenciou, jogou a pá de cal sobre a questão da teleperícia, né? Vamos ver o que mais que o Conselho Federal de Medicina falou a esse respeito? Vamos lá. Olha só. Ele diz o seguinte: o médico perito judicial que utiliza recurso tecnológico sem realizar o exame direto no periciano afronta o Código de Ética Médica e demais normativas emanadas do Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, o que acontece com isso? Olha só, o Conselho Federal de Medicina está dizendo não pode. E, gente, se tem uma coisa que médico tem medo, é do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina ficar no pé dele. Então ele anda na linha ali, ó, porque ele pode perder, inclusive, a sua autorização para exercer a função. Pode ter cassado o seu registro médico, né, por conta de uma coisa dessa, tá certo? E vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para você na prática, porque você sabe que aqui no curso Legale, né, o que a gente faz? A gente ensina vocês as questões práticas da vida jurídica, né? Claro que tem questões teóricas também, mas a prática, como é que você exerce a sua profissão? Então, eu quero trazer aqui um exemplo na prática em relação a isso. Vamos supor que o Conselho Federal de Medicina concordasse com essa aberração. Não concordou, né? E aí, começasse a existir as teleperícias legalmente estabelecidas, tá? Imagina que, o seguinte, primeiro, para uma pessoa ir até a justiça requerer um benefício, é porque ela foi examinada presencialmente por um perito do INSS que julgou que ela não tem o direito, tá certo? Presta atenção. Então, não é um caso simples, não é um caso de uma amputação. Normalmente, você vai ver que 99% dessas queixas tem âmbito subjetivo, ou é uma dor, né? Não existe nenhum equipamento que mede dor. Ou é uma doença psiquiátrica, né? Então você vai ter lá fibromialgia, lombalgia, né? Você vai ter, então, esquizofrenia, depressão, e essas coisas você não consegue, né, medir se você não estiver presencialmente, tá certo? Então vamos lá. Então vamos imaginar que você tem um cliente que tem que ele é um trabalhador braçal e ele tem uma lombalgia, tá certo? O que vai acontecer? Então ele vai passar por uma teleperícia. Então nós temos duas respostas que o perito pode dar frente a essa teleperícia. Ele pode concordar, e sim, olha, o seu cliente tem um problema de saúde que o incapacita para o trabalho. Ou ele pode dizer que não, ele pode trabalhar muito bem. Bom, se ele disser que não, diz para mim, você vai ou não vai impugnar esse laudo? Comenta aí, coloca aí nos comentários o que você pensa. É óbvio que você vai impugnar. E sabe qual vai ser seu argumento? Injusto? Mas como pode, né, o perito que não tocou no meu cliente dizer que ele pode trabalhar, quando que o médico assistente dele, que o examinou, que é o ortopedista, que acompanha ele há 3 anos com o problema dele, diz que ele está incapaz? E é óbvio que vai ser impugnado essa perícia, ou seja, gastou-se tempo, gastou-se dinheiro público e não se resolveu. Mas imaginamos então agora a outra solução. O perito diz, não, tem realmente incapacidade laboral. Sabe o que o INSS vai falar? Que absurdo, como pode? Se o perito do INSS que examinou ele presencialmente, que viu e que atestou que ele tem capacidade para o trabalho, como pode o perito que não tocou dizer que a pessoa, então, tem uma incapacidade laboral?
Ou seja, tanto de uma forma ou de outra, essa perícia vai ser impugnada. Então, gente, para que isso? Não tem serventia nenhuma. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Comenta aí o que você acha, né? Comenta aí o que você acredita em relação a isso, tá bom? Então, gente, ó, de uma maneira geral, é o que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre teleperícia. Você gostou? Então você vai compartilhar com seus colegas aí, né? E se você não é inscrito aí então, nessa pós, né? E nos cursos do Legale, você deve se inscrever, né? Se inscreve para você poder aprender a coisa prática, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.